Nesses últimos dias, nós vimos uma queda brusca no preço do Bitcoin e, consequentemente, das outras criptomoedas, o que provavelmente gerou muito medo e angústia em alguns investidores, principalmente os de primeira viagem que começaram a investir em criptomoedas recentemente. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais a respeito do assunto. Será que é o fim do Bitcoin? Será que os preços vão cair ainda mais? Chega aí que eu vou te falar um pouquinho sobre o assunto. E aí galera, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como vocês já sabem, o vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Bitcoin, sobre essas quedas que vem acontecendo, os motivos por isso estar acontecendo, e vou falar também se é oportunidade que o momento traz pra gente ou não, se devemos ficar com medo mesmo. Mas antes de começar com o vídeo de fato, se esse conteúdo faz sentido para você, se ele te desperta algum interesse, deixa o seu gostei aí embaixo, se inscreve no canal e me segue no Instagram também, que a gente vai começar a postar conteúdo lá cada vez mais e eu tenho certeza que vai te agregar muito. E vamos para o que de fato interessa. Para começar esse vídeo de fato, eu acho importante deixar claro quais são os possíveis motivos que fizeram com que o Bitcoin tivesse essa queda brusca de preço. Se você não sabe o que está acontecendo, em abril o Bitcoin estava batendo as suas máximas, coisa por volta dos 65 mil dólares. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin aí está batendo por volta dos 36 mil dólares, que é uma queda bastante expressiva. Mas o que de fato gerou essa queda? E antes de eu te falar o que gerou, eu só quero deixar claro que é bastante difícil ter certeza, ter garantias que foram exatamente esses motivos que fizeram com que a queda acontecesse, mas eles foram os motivos que provavelmente geraram isso e que talvez colaboraram com que essa queda fosse possível. O primeiro fato que eu separei aqui para vocês foi a respeito da China. Não sei se vocês sabem, mas algumas notícias estão saindo por aí que a China está criando o Yuan Digital, que é basicamente uma moeda digital criada pelo governo chinês, e por conta disso, creio eu que eles estão com medo de criptomoedas descentralizadas, assim como o Bitcoin, e por conta disso a China proibiu instituições financeiras e empresas de pagamento que elas oferecessem qualquer tipo de serviço relacionado à transação de criptomoedas. Isso acabou gerando uma reação no preço do Bitcoin e das outras criptomoedas também, e esse pode ter sido um motivo que ajudou na queda do preço das criptomoedas. O segundo possível motivo que pode ter gerado uma queda no preço do Bitcoin é o grandíssimo Elon Musk. Para você, não sei se você acompanha o mundo das criptomoedas, mas o Elon Musk ele é um entusiasta desse mundo, só que ele tem um poder que o Twitter dele gera muita movimentação. Sempre que ele posta algo a favor do Bitcoin, o Bitcoin acaba subindo, sempre que ele posta algo negativo, o Bitcoin acaba caindo, e não só o Bitcoin, assim como as outras criptomoedas. E a questão foi que agora, recentemente, ele acabou fazendo um post afirmando que a Tesla deixaria de aceitar bitcoins como meio de pagamento. Isso por questões de sustentabilidade, porque afirma ele que a mineração de bitcoin usa muita energia para se sustentar, e isso faz com que gere problemas à natureza, e por conta disso a Tesla deixaria de aceitar o Bitcoin. O próprio Bill Gates já havia feito um comentário semelhante a respeito do assunto, o que, na minha opinião, é um pouco contraditório, visto que ambos trabalham com empresas de tecnologia, também gastam muita energia, mas, enfim. Outros motivos também que podem ter afetado esses preços foram notícias de apagões que foram resultados por fazendas de mineração que estavam gastando muita energia. Outras notícias também a respeito de corretoras de Bitcoin, corretoras de criptomoedas que sumiram com o dinheiro dos clientes, e algumas outras coisas a respeito. Só que sugiro a vocês que tomem muito cuidado, sempre nesses momentos de euforia, a se basear apenas nas notícias que estão mais populares no momento. Isso porque, geralmente, quando o Bitcoin está tendo uma queda brusca nos preços, o que você mais vai ver são notícias negativas, são notícias ruins a respeito das criptomoedas no geral. Só que o contrário acontece quando as criptomoedas estão numa tendência de alta. Que nesse momento você acaba só vendo notícias positivas, você acaba só vendo matérias falando
Será que é a moeda do futuro? Será que o Bitcoin vai atingir os 100 mil dólares? E é justamente por isso que eu sugiro que você tenha cuidado a ver as notícias nesses períodos, porque em certos momentos as pessoas são negativas demais e nos outros elas podem ser positivas demais. Fechou? Agora que você entendeu as possíveis causas dessas quedas que estão acontecendo, será que de fato é o fim do Bitcoin? Será que de fato ferrou tudo, acabou, vai desvalorizar até virar zero? E eu sinceramente acho que não. Eu separei aqui dois indicadores que eu geralmente uso para fazer a minha análise se o momento é de oportunidade ou se é melhor esperar um pouquinho para comprar Bitcoin. O primeiro que eu separei aqui para vocês é nesse site aqui, que é o Fear and Greed Index. Basicamente aqui eles fazem um índice do medo com relação ao Bitcoin. Se vocês observarem a tela aqui, atualmente esse índice ele está no 10, que inclusive é um dos índices mais baixos do ano, o que representa que o atual cenário é de muito medo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas estão com medo do futuro do Bitcoin, elas estão com receio. E isso costuma gerar movimentos atípicos, porque em momentos de euforia, principalmente os de medo, as pessoas tendem a vender os seus ativos para tentar alocar em coisas mais seguras, para tentar evitar perder muito dinheiro. Só que, se você já acompanha o mundo das finanças, se você já está um pouco inteirado, eu tenho certeza que você já ouviu alguma das frases do icônico Warren Buffett, seja ela compra ao som de canhões e venda ao som de violinos, seja ganancioso quando eles estiverem com medo e tenha medo quando eles estiverem gananciosos, o que representa exatamente o atual cenário do Bitcoin. As pessoas estão com medo, as instituições estão com medo, só que, cara, isso pode ser exatamente um momento de oportunidade, visto que os fundamentos do Bitcoin não se alteraram em nada, eles continuam os mesmos. E no próprio site do Fear and Greed, se você rolar a tela um pouquinho para baixo, eles têm um tópico aqui que eles falam a mesma coisa, que em momento que as pessoas estão com muito medo, isso pode ser uma boa oportunidade para se comprar o Bitcoin. E geralmente, no momento que as pessoas estão muito ambiciosas, pode ser um momento que prevê uma correção no preço da moeda. Então, sinceramente, esse é um indicador que pode representar um cenário de oportunidade, que as pessoas estão com medo. Geralmente, nesses cenários, as pessoas acabam tomando decisões sem pensar, acabam não levando em conta o real valor do ativo. E, sinceramente, é algo para se prestar atenção. O segundo ponto que eu separei aqui para vocês que acho que deve ser analisado é esse site aqui, que é o Mayer Multiple, ou traduzindo para o português, Múltiplo Mayer. O que é o Múltiplo Mayer? Ele basicamente pega o preço do Bitcoin hoje e divide pelo preço médio dos últimos 200 dias. E o que isso significa? Se o resultado dessa conta for maior que 1, quer dizer que o preço do Bitcoin hoje é maior do que a média nos últimos 200 dias. Agora, se o preço é menor que 1, isso quer dizer que o preço do Bitcoin hoje ele está menor do que a média dos últimos 200 dias. E como vocês podem ver aqui no site, esse valor hoje está em 0,88, o que indica que o preço de hoje está abaixo da média dos últimos 200 dias. E se você olhar aqui logo abaixo, você consegue ver o valor histórico desde a criação do Bitcoin desse múltiplo. Ou seja, aqui ele fala que a média histórica desse indicador é de 1,45, e se você olhar aqui logo abaixo, ele está falando que 77% do tempo desde que criou o Bitcoin, esse indicador ficou acima do valor que ele está hoje. E isso pode sim indicar um cenário positivo para se investir em Bitcoin. E se você rolar um pouquinho mais a tela aqui para baixo, você consegue ver que no próprio site eles têm um tópico falando que simulações foram feitas nesse site e eles chegaram à conclusão que sempre que esse indicador esteve abaixo de 2,4, comprar Bitcoin se tornou uma boa decisão de investimento no longo prazo.
E se fizermos uma breve avaliação, é fácil perceber que 0,88 é bem abaixo de 2,4, o que sinceramente pode representar um cenário de oportunidades. Só que galera, é importante eu deixar claro também que isso tudo pode representar, não quer dizer que vai representar. Isso porque resultados passados não significam resultados futuros. Nada impede que o Bitcoin caia ainda mais. Então, sinceramente, isso não é garantia de nada, é simplesmente dados que devem ser levados em conta na análise do cenário para você decidir se você acha que é um bom momento ou não, mas sempre deixando claro que resultados passados não são garantias de resultados futuros. Galera, só para resumir então, nesse vídeo eu mostrei para vocês alguns possíveis fatores que fizeram com que o Bitcoin e as criptomoedas tivessem uma queda nos preços. Também mostrei para vocês alguns fatores que eu analisei que me indicaram um possível momento de oportunidade para se investir em Bitcoin. Porém, só para garantir que isso é uma análise que eu fiz e eu sugiro que você faça a sua também, não siga o que eu estou falando apenas, tente estudar um pouco mais a respeito do assunto, entender como funcionam as criptomoedas, quais são os riscos envolvidos e entender um pouco também que são classes de ativos bastante voláteis. Isso quer dizer que o preço pode oscilar muito para cima, mas também muito para baixo. Com certeza, se você entender um pouco melhor sobre as criptomoedas, entender um pouco melhor como funciona esse mundo, eu te garanto que essas quedas bruscas não vão te afetar. E também, se no final de tudo você decidir investir em Bitcoin ou em outra criptomoeda, sugiro que você invista uma pequena parte do seu patrimônio, justamente porque são ativos de alto risco, então sugiro que você não coloque muita coisa, muito patrimônio nisso aí. Eu recomendo aí por volta dos 5%, eu acho que é algo positivo. Se você perder, você perde pouco, mas se você ganhar, pode ser algo que venha fazer a diferença na sua carteira de investimentos. E galera, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero mesmo que eu tenha ajudado vocês a entender o que aconteceu com o Bitcoin, com as criptomoedas nesses últimos dias. Espero que eu tenha mostrado para você o meu ponto de vista, porque eu acho que o momento agora é uma oportunidade para se investir, principalmente no Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se te ajudou de alguma maneira, por favor deixa o like, se inscreva no canal. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.